Paz e graça, paz do Senhor, a todos queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Que vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo 666 da besta, ok? Bem amados, sabemos que vivemos num tempo conturbado, com todas as situações adversas acontecendo sobre toda a humanidade. E uma delas agora é o governo da Venezuela. Guarda o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje, em 2024, mês de julho, ok? Julho de 2024. Guarda. Tudo que está acontecendo na Venezuela, tudo que está acontecendo na Venezuela é o retrato, é a foto do que vai acontecer agora na próxima eleição aqui no Brasil. O Lula falou que vai fazer de tudo para que a direita não volte ao poder. O presidente Lula falou sobre a possibilidade de concorrer à reeleição em 2026, quando teria 81 anos. A declaração ocorreu em entrevista à TV Centro-América, uma afiliada da TV Globo no Mato Grosso. Abre aspas. A reeleição é uma coisa mais complicada, porque uma pessoa pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir para si mesma. A única possibilidade que eu tenho dito de voltar a concorrer a uma eleição é se ficar claro que a extrema-direita pode querer voltar nesse país. E aí, sinceramente, se eu não tiver com saúde, eu não vou deixar. Esse país não pode voltar a ter uma experiência macabra como ele teve. O Brasil não pode ter um presidente que nega tudo, que conta mentiras, que prega o ódio, que prega a discórdia, que não gosta de mulher, que não gosta de negro, que não gosta de trabalhador. Fecho aspas. Ele chama a direita de fascista, terror, você sabe, terrorista. A esquerda não quer ser do poder. A esquerda é a mão negra, sanguinária do próprio Lúcifer. É o do mais pior que tem da Agenda 2030 dos comunas, ok? Eles têm uma oratória de engano. Eles são contra a família. Eu não estou dizendo que o pessoal da direita são bonzinhos, são de Deus, não. Estou dizendo que direita e esquerda fazem parte do mesmo corpo do pássaro. O corpo e a cabeça do pássaro é o sistema. Direita e esquerda são as asas. Asa direita, asa esquerda. Todos estão no mesmo propósito. Só que uns já é mais revelado. Mas, se lança de uma vez tudo que eles querem fazer. Como as ideologias de gênero, o apoio ao sodomismo, a controlar massas. Isso é a esquerda. A direita, ela é mais sutil, mas vem da mesma cabeça do pássaro, do mesmo corpo do pássaro, que é o sistema político do governo 66 da besta. E são mais cautelosos e também são enganados, ok? Então aí, Deus permite que todas essas coisas aconteçam para nós ter uma visão ampla. Como vai ser o governo do anticristo, quando estiver implantado. Queira ou não, depois que estiver implantado e que o iníquo, que a besta se revelar, aí ele vai fazer a mesma coisa que a esquerda faz. O anticristo vai ter uma oratória conservadora. O anticristo vai trazer paz e segurança.
ok? E aí vocês verão o engano, ok? Continuando, como eu estava dizendo a vocês, que na verdade o sistema, tanto direita como esquerda, fazem parte do sistema meia da besta. Ambos são controlados pelos senhores do mundo, pelo espírito do anticristo. Por quê? Porque é um reino dividido, é um reino da terra, é um reino dos homens, o qual Jesus já profetizou que um reino dividido, por si próprio, ele não subsiste, ele não vai avante, ele se destrói e será destruído. O reino dos homens será destruído porque é um reino dividido, é um reino caído. O único reino que se sustenta é o reino do Deus Pai todo Criador, o Deus Pai Criador de todas as coisas, do Senhor Jesus, que é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ao qual o Pai otorgou e deu autorização para que ele tomasse posse de tudo e governasse, e vai governar para toda a eternidade. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, então não resta mais nada para mais ninguém, e ele será que vai reger as nações com vara de ferro, ele que vai dominar sobre toda a criação de Deus, e juntamente com ele nós, se formos salvos, somos co-herdeiros em Cristo, ok? Bem, como eu disse, a foto que você está vendo hoje, a história que você está vendo hoje da Venezuela, vai acontecer agora na próxima eleição aqui no Brasil. A esquerda não vai querer entregar o poder, vai usar os exércitos, vai usar a polícia, vai usar o Supremo para dizer que vamos burlar como aconteceu lá na Venezuela, vai acontecer aqui. E vão usar de chamar o povo, como já tem chamado o povo de terrorista, tem chamado o povo de antidemocracia, antidemocrático, tem chamado a população toda do Brasil dessa forma. Tem dado ordem de prisão, tem prendido pessoas que estavam lá naquele protesto, como antidemocráticos. Então isso só foi uma pitada para vocês perceberem. E o Lula disse que não vai entregar de maneira alguma, não vai deixar que a direita volte ao poder, vai fazer de tudo. Então vocês esperem o que vai acontecer na nossa nação. A nossa nação está debaixo de juízo. Por quê? Por causa da cervejinha, por causa do carnaval, por causa da apostasia. A nossa nação está debaixo de juízo de Deus. Eu creio, não estou profetizando, eu acredito, pelo andar da carruagem, que virá a sentença. Porque, como está escrito, amaram mais o quê? O povo amou mais o quê? Amou mais a criatura, amou mais os ídolos. E vocês viram aí no governo Bolsonaro o que aconteceu, né? A Bíblia diz que por isso, por eles ter amado mais, né, a criatura do que o Criador, Deus nos entregou, entendeu? Há um sentimento perverso e a coisa fica feia, entendeu? Então o que aconteceu no Brasil? Foi isso. Mas a Bíblia também diz e ensina para nós: maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. Está escrito isso. E a população tem acreditado dessa forma. Veja você que lá no livro de 1 Samuel, quando Deus é rejeitado, e Samuel chega a Deus e diz: ó Senhor, o povo não quer mais obedecer às leis, o povo não quer mais obedecer ao que o Senhor manda, o povo está me rejeitando, e eles estão pedindo agora um novo governo. Eles querem um novo governo, eles não querem que seja comandado pelos juízes que o Senhor estabeleceu, ou pela palavra que vem até mim que o Senhor manda. Eles não querem mais. Eles querem ter um rei como tem os ímpios. Então ele diz: o Senhor, eles estão me rejeitando. Eles dizem: Senhor, estão me rejeitando. Deus fala: não tem problema, ouçam eles. Ouçam. Vocês estão pedindo um rei, dê um rei para eles. Que na verdade eles não estão rejeitando a ti,
mas estão rejeitando o meu governo. Ok? E com isso vocês sabem a tragédia que aconteceu. E vivemos até o dia de hoje, o qual o Senhor vai restaurar, trazendo agora o Rei verdadeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, que vai ter e tem já o domínio sobre tudo e todas as coisas, de todo o mundo, de todo o universo, de toda a criação. Então, nós temos que tirar aprendizado disto. Quando também o profeta Elias está pregando, ensinando ali, batendo a batalha espiritual contra lá os profetas de Baal. Chega ao ponto de Elias esmorecer. E a palavra diz que Elias fica até mesmo, como se diz, abalado com a situação. E ele chega a Deus e fala: olha, tem os 400 profetas de Baal, e está acontecendo isso e aquilo. E Deus fala assim: então fale para eles que se Baal é Deus, que eles sigam. Mas se eu sou Deus, que eles me sigam, diz a palavra. Se Baal é Deus, então siga Baal. Mas se eu sou Deus, siga-me. Então Deus deu e dá essa oportunidade a toda a humanidade. Se é Baal que criou tudo, fez tudo, então sigam. Mas se vocês creem que sou eu que fez e que criou tudo, então me sigam. Mas a própria palavra diz, o próprio Deus já revela e diz: eu sou o único Deus, não há outro. Está escrito, já nos revelou tudo, que Ele foi que criou tudo e todos, criou os céus e a terra, criou você. Ele conta a nossa história, Ele conta a tua história, como foi feita a criação. E Baal, qual história tem? Nenhuma. Baal, ele também se corrompeu, mas ele foi criado por Deus, mas se corrompeu. Os anjos que se corromperam foi criado por Deus. Lúcifer foi criado por Deus. São criaturas, não são criadores. Então Deus fala: bom, se vocês crêem no Baal, então siga Baal. Mas se vocês creem em mim, siga a mim. A mensagem é do crer aqui, então. Nós observamos que, na verdade, o ser humano prefere e é enganado, induzido a crer na mentira. A própria palavra diz que Deus permitiu que o espírito de engano viesse e enganasse. O espírito de engano enganaria, porque as pessoas têm o coração voltado ao mal, às coisas erradas. Então Deus permite. Então, meus amados, temos que averiguar pelas Escrituras da verdade de Deus. Porque se nós buscamos ao Senhor de todo o coração, nós o acharemos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E nós podemos ainda achar a Ele, mesmo que lá nos céus dos céus, no nome de Jesus. Nós o buscamos, nós oramos, nós pedimos a sua graça, nós pedimos as vitórias. E nós cremos e obedecemos o que? A Constituição. Qual? A Constituição eterna. As leis eternas, a mensagem do Evangelho, o nome de Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Como eu sempre digo, como sempre disse e digo, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A palavra diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então nós vivemos pela fé, como disse no vídeo passado: o meu justo viverá da fé. E nós vivemos da fé crendo no Deus invisível. Nós não podemos vê-lo, mas Ele nos vê. Ele faz morada em nós, em nosso coração, em nossa mente, em nosso intelecto. E Ele coloca o dom da fé, de nós cremos que Ele existe. Tudo nós colocamos diante do Senhor, mesmo não o vendo. E Deus se alegra disto. E nisto nós alcançamos as nossas vitórias. Mas vai chegar o tempo, ou chegou o tempo que a corrupção do mal, da apostasia, a palavra diz que eles creriam no quê? Em Baal. Aliás, diz o Senhor: se Baal é Deus, siga-o. Se eu sou Deus, siga-me. Só que as pessoas optaram a seguir a Baal. A palavra diz que no Apocalipse, na revelação do Senhor, eles vão adorar o dragão, eles vão adorar a besta.
Eles vão adorar o sistema político da besta. Eles vão adorar o sistema político do dragão. Eles vão adorar. Vão receber o sinal e vão adorar. Para vocês terem uma ideia. Rejeitando o governo de Deus, a verdade de Deus. Por quê? Porque o governo do anticristo da besta engana. Eles compram o mundo, eles compram as pessoas. Com o quê? Com dinheiro, com benefícios, com vantagens e com o engano. Lhe dá com a mão, tira com as duas. Lhe dá um princípio de vida, mas paga-lhe tirando a vida. Lhe dão uma vida falsa, lhe dão um fôlego, uma vida sustentável, falsa. E depois lhe tiram a vida. E além disto, não pode adentrar os portais dos céus porque amaram o presente século. Amaram aquela mentira e agora são destituídos por se rebeliarem contra Deus. E adorar, no caso, o anticristo, o falso Deus, o Abaal. Então, a Bíblia diz que no final dos tempos, eles, o mundo, a humanidade, as pessoas, homens, mulheres, jovens, anciões, eles adorarão o dragão, adorarão a besta e perseguirão o povo santo do Senhor. Por quê? Porque nós não se misturamos com essa situação. Nós não aceitamos porque nós conhecemos a verdade de um novo céu, de uma nova terra, e que essa terra está reservada para o dia do grande fogo. Nós sabemos que as leis que são implantadas pelos governos político ou politicamente correto são contra Deus, que são ideologia de gênero, a falácia do engano que está aí para o bem melhor, pelo amor, se rebela contra Deus, dizendo que as leis de Deus são pesadas. E com isso implantam leis apoiando o tirar de criança da barriga, apoiam o assalto, apoiam o sodomita, apoiam todo tipo de pecado. Vejam que o certo virou errado e o errado virou certo. É assim que eles fizeram. Eles invertem a palavra de Deus. O que Deus diz está errado, o que diz nos mandamentos de Deus está errado, mas o que vale é a lei que eles criam, que é a lei do fim do mundo, que é a lei do anticristo, que é a lei que vai levar à condenação eterna de todos aqueles que seguem esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino que vem do próprio espírito do anticristo. Então, meus amados, vejam a foto que está acontecendo. Tira uma foto panorâmica agora, lá da Venezuela, de todas as acusações, prisões e vidas que estão sendo tiradas daquele povo. Esse filme eu já vi lá atrás, só que esse filme vai retornar agora nas próximas eleições que tiver para presidente. A esquerda tem se preparado para fazer o que Maduro está fazendo lá. A esquerda tem se preparado para fazer no mundo todo, em todas as cidades. E aonde estão tendo êxodo, no sentido de um momento de vitória, ou um momentâneo período de vitória que eles acham que estão tendo, chegará então aquele que vai trazer a ordem, a paz e a segurança, que será o anticristo. Mas até então, como outros países que estão debaixo de juízo de Deus, não diferentemente também está programado o Brasil. O Brasil, que é um país idólatra, com muitas idolatrias, muitas comidas sacrificadas aos demônios, que fazem muitas comidas sacrificadas aos demônios, muitas oferendas à rainha do céu, enfim, como está na Escritura. Então, meus irmãos, devemos nos preparar. Se prepare para o dia de amanhã, porque Jesus disse sobre as aflições que vão acontecer: guerra, rumores de guerra, peste, fome. É o que está acontecendo. Acontece isso desde o tempo de Jesus, só que, claro, que quando vai chegando o final dos tempos, as coisas vão se intensificar. Haverá muita aflição, muita coisa ruim acontecendo quando estiver mais próximo à volta de Jesus e o fim do mundo. No governo do anticristo, então, o mundo vai virar um caos. Nada vai funcionar. Como eu sempre digo nos meus vídeos, as estrelas do céu vão cair como figos verdes, o sol não dará sua luz,
Imagine, se o sol não der luz, não tem fotossélula, não vai produzir, não vai haver alimento, por isso que diz que haverá fome. As águas se tornarão em sangue, as águas se tornarão amarga, que vai matar milhões e milhões de animais, peixe. Então, irmãos, veja bem, a luz do sol não será como antes. As estrelas cairão, a luz da lua também não dará a sua claridade. Terremoto, fome, peste. A Bíblia diz que haverá tão grande aflição como nunca houve desde a fundação do mundo. Então você tem que estar preparado. Eu até digo assim aos irmãos, prepare-se para ser arrebatado. Como nós cremos, como os hebreanos, como os tradicionais. Mas também prepare-se se tiver que passar. Porque as duas fontes teológicas das Escrituras podem não nos revelam que as duas coisas podem acontecer. Não tem ali um veredito final. Não, vai ser arrebatado. Não, vamos ter que passar pela aflição. Não tem um veredito. As duas fontes teológicas, nós podemos tanto ser arrebatados, eu acredito assim, ou também como podemos ter que passar. Então temos que estar preparados para passar como para ser arrebatado. Assim como nós pregamos e ensinamos que o ser humano tem que estar preparado para partir para a eternidade, que era agora, daqui 1 minuto, daqui 5 minutos, daqui 1 dia, daqui 1 mês. Temos que estar preparados para partir, para que essa carne volte ao pó e o fôlego volte a Deus. Temos que estar preparados. Se temos que estar preparados para morrer, temos que estar preparados para passar pela tribulação, temos que estar preparados para ser arrebatado. Então, meus irmãos, prepare-se, vivendo nas suas forças, obedecendo ao Evangelho, buscando, se humilhando debaixo da potente mão do Senhor, ok? Para que você seja vitorioso. Por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele te exaltará. Porque o povo rejeita a Cristo, rejeita a verdade, mas aceita ídolos, aceita santo de cá, santo de lá, aceita todo tipo de religião, menos a verdadeira. Por quê? Porque o seu coração está, como se diz, está sendo enganado. O seu coração está obscuro, só a maldade. Eles resistem à fala ou tocar do Espírito Santo em suas vidas. Eles não aceitam, eles não querem se submeter aos ensinos do Senhor Jesus. Por exemplo, aceitar Jesus, aquilo que Jesus ensinou. Todo aquele que crer é obedecer o que você ouve. Todo aquele que crer, obedece, crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. É o que diz a Escritura. E não é só crer e obedecer. Tem que crer, obedecer e ser fiel até a morte. Ser cristão até a morte. Dar-te a coroa da vida, diz o Senhor Jesus. Amém? Então, observe, tira essa foto de agora que está acontecendo na Venezuela. Daqui alguns, lá para a próxima eleição, tudo isso que está acontecendo na Venezuela vai acontecer no Brasil. Salve este vídeo. Guarde esse vídeo. Isso aqui, guarde este vídeo. Salve este vídeo. Não, eu não estou profetizando. Está escrito, dá para ver a linhagem. Tudo que acontece nos Estados Unidos acontece aqui. Tudo que acontece com a esquerda acontece aqui. Tudo isso acontece. Então isso aí é uma programação. Estão programando. Tudo que eles falam que é teoria da conspiração, na verdade são realidades. Não é verdade? Tudo que a nova ordem mundial, até aí que pede, quando você coloca lá e fala sobre uma nova ordem mundial, você fala que não, é teoria da conspiração, não é verdade, mas é verdade. Todo tempo os governantes estão falando, temos que fazer uma nova ordem mundial. Qual que é a nova ordem? Uma nova lei global, o qual vai ter só um governo, um só presidente, que vai mandar em todos, que será o anticristo. Ele vai reinar por 7 anos. Então é muito rápido, é um piscar de olho pelo tempo que existe o mundo e que tem a eternidade. É um piscar de olho. Mas nesse piscar de olho haverá muito sofrimento, muita angústia. E daí, depois de tudo isso, aí haverá o grande tribunal de Cristo. Ai de mim, ai de você, se não tivermos o advogado, o Senhor Jesus, para nos defender. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador de Deus e os homens. Ele é o único que pode interceder por mim e por você. Por quê? Porque foi Ele que morreu, foi Ele que pagou, foi Ele que derramou seu sangue e pagou a conta de todos os pecados da humanidade. Então lá não vai estar Maria, São José, São Pedro, não vai estar ninguém que possa te defender.
Ao contrário, Pedro, José e Maria vão estar lá dobrando os seus joelhos e confessando que Deus é Deus também. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Deus é o Senhor. Então lá vai estar José, vai estar Pedro, vai estar São João, vai estar Maria, vai ter que dobrar o joelho também. Eles não são deuses, eles são seres humanos que nasceram embaixo da maldição, morreram recebendo a salvação, a bênção em Cristo, porque creram e obedeceram, mas também lá estarão. Serão julgados para receber o quê? Se salvos, o galardão. Se condenados, a condenação. Então, faça você essa mesma parte que eu estou dizendo. Se converta a Cristo, se entrega a Cristo, obedeça a Cristo. Não intermédio do que eu falo, do que os pastores falam, mas do que está nas Escrituras, da verdade de Deus. Seja um cristão. Obedeça ao governo de Deus. Importa, como disse os apóstolos, obedecer a Deus ou aos homens? Fica a pergunta para você. E nós sabemos que devemos obedecer quem? A Deus. Ele é Deus. Ele nos julgará. O homem pode te julgar aqui, pode botar numa prisão, pode até tirar sua vida, mas nada mais pode fazer. Agora Deus pode julgar nós aqui, tirar nossa vida e lançar o espírito, a alma no inferno, no lago de fogo. Coisa que o homem não pode fazer. Então, importa obedecer a Deus, ao Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Então fica essa mensagem para vocês, tá? Do que está acontecendo na Venezuela, vai acontecer aqui no Brasil. Na vez passada eu disse que Bolsonaro não ia ganhar a eleição, porque já estava programado. Não ganhou. Eu disse que o Lula, ele ia ser colocado no poder. E vocês viram como foi. Com todos os crimes cometidos por ele, com todos os crimes cometidos por essa elite do Deus Mamão, que serve a Mamão, que serve o sistema, que serve ao dinheiro, eles todos foram beneficiados, estão sendo beneficiados aí. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso país, mas isso está sendo permitido por Deus, para que venha um juízo sobre todos nós. E juntamente por causa dos ímpios e das situações, nós cristãos vencemos essas lutas, essas guerras, mas também sofremos. Você vê irmãos passando luta lá, nas inundações do Rio Grande do Sul. Nós vemos pessoas que perderam casa, irmãos que perderam casa, perderam roupa, perderam tudo. Então o cristão também sofre. Só que Deus está no sustento. Nós estamos na mão do Criador. Toda a honra e toda a glória seja dado ao nosso Deus, ao nosso Pai, que está aí para nos salvar, para nos dar a bênção, para nos dar a vitória. Amém, meus irmãos? A paz e graça a todos, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, e que essa mensagem chegue ao encontro do teu coração, que você tenha o temor, mas o principal, tenha um amor por Deus, porque Ele te amou de uma tal grande maneira, Deus te amou de tão grande maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda, irmão? Entenda, você que se diz ser um cristão, filho de Deus. Se Deus não poupou a Jesus Cristo, seu único Filho, santo, imaculado, puro, importa que não poupará a ti também, se não obedecer a mensagem. Amém? A paz e graça e a paz do Senhor a todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.